Oi, pessoal. E aí? Ei, Lu, ei, Érica, Amanda, tudo bem? Obrigado pela força aí, pela presença. Ei, Luísa. Então, estamos aqui hoje, né, para começar esse esquema das lives daqui do Migratórias, né? E aí, Manu, quanto tempo? E aí, Daniel. O João, valeu, João, pela presença. Dá um tempinho aqui para o pessoal ir entrando, né? Vendo como é que vai ser aqui o movimento por hoje. Estou aqui estreando nesse formato de live. Estranho aqui falar sozinho, olhando para mim mesmo. Eu vou aqui tentando seguir pelos comentários de vocês. Espero que a gente possa ir fazendo alguma troca por aqui, beleza? Essa live, né, todo mundo já deve estar sabendo, todo mundo que está aqui deve estar sabendo, ela veio na sequência de uma caixinha de perguntas, né, que eu abri. E nessa caixinha de perguntas vieram umas 4 ou 5 perguntas relacionadas à tarefa de conseguir mais pacientes. Essa é uma tarefa que normalmente a gente tem grandes dificuldades, né, no campo da psicologia, da psicanálise, e isso faz com que a gente fique meio perdido, né? O Migratórias acaba sendo um projeto que tem a ver com essa questão, assim, né? Um jeito de pensar a clínica, e no caso mais específico, pensar o consultório de um jeito como se fosse um negócio, o que é de fato, né? E lembrar para as pessoas que conduzem as suas clínicas, seus consultórios, lembrar que ele é de fato um negócio, né? E que a gente precisa pensar por essa perspectiva, né? Então eu estou achando muito bom assim, a sequência de pessoas que estão entrando e se interessando pelo projeto, dando um apoio, colocando questões, demonstrando que são questões relevantes, importantes e que normalmente não são tratadas dentro do campo, né? E eu estou achando ótimo isso, né? A presença de vocês aqui, a presença também nas semanas que eu fui fazendo algum vídeo, algum conteúdo por aí. E a minha ideia é que a gente vai fazer isso semanalmente. Não necessariamente live, né? Eu ainda estou entendendo como é que vai ser para mim esse processo de ficar fazendo produção de conteúdo, né? Eu sou novo nesse ramo, vamos falar assim. Então, eu estou tentando entender como é que vai ser isso, sabe? Estou pensando que talvez eu vá fazer uma coisa mais híbrida. De vez em quando eu faço uma live, uma coisa que exija talvez um pouco mais de tempo para poder explorar e de uma forma que eu considero melhor. E de vez em quando eu vou fazer alguns vídeos, né, assim, gravados. Estou entendendo que a live vai ser uma coisa um pouco mais solta, mais leve, para mim pelo menos, né? E é isso, a gente vai conversando. Então eu queria primeiro, né, começar por aqui agradecendo mesmo pela força, pelo apoio e por entender que esse projeto é um projeto importante. E aí, pessoal, e a turma que chegou aí. Valeu, Ellen, obrigado. Flávia, eu não sei o nome dessa aqui, eu acho que é a Joana, né? Soltaram, não sei quem é. Evandro, Lucas, é isso aí. Quando eu pensei no Migratórias como um projeto para poder expandir, assim, fazer com que ele chegue a mais pessoas, né? Eu pensei, tentando discutir qual que seria a marca, qual que seria o projeto, como é que eu ia pensar como um conceito central aqui para o Migratórias. A ideia era que a gente, quando eu fui discutindo isso com o Léo, né, um amigo e primo que é designer e me ajudou a fazer a marca, o conceito que ficou mais central aqui para a gente, para poder tentar pensar a logo, foi a ideia de que a gente pudesse fazer uma logo que pudesse conversar com 2 campos diferentes. Não sei se vocês perceberam isso, imagino que não, porque isso é uma coisa mais de quem vai construindo a marca, mas eu gostaria de chamar a atenção para esse fato. A palavra Migratórias, que é o ícone, né, da logo, a logo como toda, ela é composta somente se você juntar 2 planos. Somente se você pegar um plano da frente e um plano de trás. Então são 2 inscrições que somadas elas formam uma coisa que dá para ter um sentido integral, assim, né, fazer um sentido completo.
Quando eu pensei nisso, eu pensei porque eu gostaria muito que esse projeto tivesse como um recado principal essa ideia de que nós não só clinicamos. Nós não só clinicamos. A gente, além da clínica, a gente tem um negócio para poder fazer acontecer. Isso faz com que a gente pense as nossas atividades de forma diferente, né? Isso é quase que um passo primeiro disso que seria uma espécie de método que eu fico tentando aos poucos passar para vocês aqui nesses vídeos, e mais tarde eu vou lançar alguns cursos a respeito disso. A ideia básica é que a gente pense no consultório como um negócio. E isso faz com que a gente vá pensar a gestão do consultório de forma estratégica, a fazer com que a gente alcance o que a gente entende que é importante para aquele modelo, aquele plano de negócio que a gente está construindo. Então, assim, de forma geral, eu tento trazer o campo da psicologia e da psicanálise para fora do eixo que normalmente a gente circula, né? Eu estou tentando fazer com que a gente possa conversar sobre aspectos do nosso trabalho que não são os aspectos clínicos. É claro que esses aspectos são os mais importantes, os clínicos são os mais importantes, mas isso não quer dizer que a gente não tenha que tomar cuidado e prestar atenção e assumir os outros aspectos do trabalho. Antigamente eu chamava isso de trabalho invisível. A ideia minha era fazer as pessoas perceberem que elas já fazem, mesmo que mal, mesmo que de forma inconsciente, elas já fazem esse trabalho. Mas, na verdade, a gente... dessa vez eu discutindo, tentando pensar qual que seria o tom desse projeto, a ideia minha era o seguinte, foi, gente, vamos fazer uso de conceitos que não são os conceitos que a gente está acostumado dentro do campo, né? Vamos tentar escapar disso, fazer com que isso aqui seja um espaço para poder experimentar conceitos diferentes para pensar o nosso projeto pessoal de consultório. Isso é importantíssimo, porque faz com que a gente tenha uma visada sobre a prática que vai assumir e vai nos direcionar para que nossa vida pessoal seja, obviamente, sustentada pelo nosso trabalho. Ninguém que trabalha com isso diria que não trabalha. Mas é como se a gente não pudesse pensar que isso é um trabalho, né? Essa parte de gestão administrativa, financeira, burocrática, essas coisas que envolvem consultório. E assim, é muito comum, todo mundo sabe, vocês já sabem disso junto comigo, que no campo existe um desincentivo muito grande para que isso não aconteça. E eu acho que a consequência desse desincentivo, desse silenciamento a respeito dessa parte do trabalho, ele é um desincentivo que leva para dentro do campo um elitismo que a gente se nega em perceber. Faz com que somente algumas pessoas tenham facilidade de encontrar algum caminho e outras comecem a ter mais dificuldade. E isso tem a ver com aquele vídeo que eu fiz sobre capital social. Tem pessoas que já chegam com uma coisa meio herdada de algum jeito, não que tenha herdado os pacientes, mas herdado um certo lugar na sociedade, um certo conhecimento, uma certa noção de como é que funciona o mercado, uma certa rede de conexões que faz com que aquilo aconteça muito mais rápido que para outras pessoas. Então, o projeto aqui é para tentar fazer com que a gente consiga não desconsiderar essas vantagens que algumas pessoas têm, mas que a gente consiga, cada um à sua forma, encontrar um caminho diferente para poder fazer com que o seu consultório te dê a renda que você definir, que é a renda que você precisa para a sua vida. Né? Então, não estou aqui para definir esse projeto, nunca vai ter uma lógica assim, vou ajudar vocês a encontrar, a conseguir um faturamento de, sei lá, 10 mil reais por mês no consultório. A ideia não vai ser essa, não vou definir qual vai ser, onde vocês devem chegar. Mas a minha ideia é que a gente possa pensar, cada um à sua maneira, o que vai fazer com o próprio consultório. E aqui, nessa parte de conseguir novos pacientes, a ideia é bem parecida. Esse pressuposto ele vai se manter aqui também, porque eu discordo completamente da ideia de que exista uma forma só de fazer esse negócio acontecer. Discordo radicalmente, né, dessa ideia. Esse negócio, que é o consultório,
ele tem várias formas de você fazer acontecer, no sentido de é possível a gente pensar em várias estratégias que vão fazer com que você consiga seus pacientes, né? O modelo de negócio de um consultório é uma coisa muito antiga. A gente tem lá os pacientes que a gente recebe, né? A gente recebe os pacientes, faz o atendimento mensal, né? Semanal dos pacientes, às vezes um pouco mais do que uma semana, às vezes 15 dias, mas a ideia nós temos uma agenda mais ou menos fixa de X pacientes e que esses pacientes vão permanecer conosco durante um tempo considerável. Então, o nosso modelo de negócio é super simples, super simples. Se a gente dissesse para qualquer pessoa da área da saúde, pensa um dentista, vamos fazer um paralelo com o pessoal da odontologia. Se você fala para um dentista que você só precisa de 30 pacientes no ano, ele vai falar assim, putz, então o seu negócio é fácil demais de acontecer. Porque um dentista ele precisa de 30 pacientes novos a cada semana. A cada semana precisa de gente nova. É claro que ele vai formar a carteira dele de clientes e, né, e de alguma forma vai ter a manutenção. De tempos em tempos aquelas pessoas vão voltar. Mas para ele formar essa carteira é muito mais difícil do que o que a gente precisa enquanto modelo de negócio da psicologia. O nosso negócio é muito mais recorrente. Então, assim, eu sinto que a gente tem, enquanto campo, um desafio... Vamos falar assim, eu fico na dúvida se é um desafio grande, enorme, ou se é um desafio, na verdade, assim, não é que ele seja simples, é porque assim, a gente precisa de poucos pacientes. Por que diabos a gente às vezes não consegue? Ou por que a gente demora tanto para conseguir? Isso é uma coisa que eu acho que tem a ver com a formação, com a forma como as pessoas foram ensinadas a pensar a própria atividade. Não tem muito cabimento, se você for pensar paralelos igual eu fiz da odontologia, não tem muito cabimento a gente pensar que a gente tem dificuldade para encontrar um número de pacientes mínimo para poder ter uma agenda, vamos falar assim, 80% da sua agenda completa. Não sei quanto que você vai decidir atender, você vai decidir atender um turno da sua semana, um turno só às manhãs, só às tardes, então 20 pacientes, 30 pacientes, 40 pacientes, não sei quantos vocês vão decidir atender, até para questões de outras coisas que a gente faz na vida. Mas de alguma forma, não tem muito jeito da gente não criticar a nossa incapacidade, né? A gente tem que chamar a atenção para a nossa incapacidade de fazer esse negócio virar. Isso enquanto profissão. Enquanto profissão, não é uma coisa só de cada um, não é para a gente se sentir culpado, mas é para a gente, enquanto profissionais desse campo, se responsabilizarem por essa tarefa, porque isso é importante, sabe, para que a gente, de alguma forma, abra caminho até para as novas gerações aí de psicólogos, psicanalistas que virão, né? A Erika colocou uma questão aqui. Nesse sentido, essa ideia de Instagram como lugar de conseguir pacientes fica questionável, né? Fica questionável, porque é como se fosse uma... Eu acho que a maioria das pessoas, quando pensa em conseguir novos pacientes hoje em dia, pensa só nessa lógica de conseguir via redes sociais, e eu acho que não é por aí, né? Tem gente que vai se dar melhor nesse campo, não tem muita coisa contra não, sabe? Mas eu não acho que é só assim que tem jeito de fazer. Eu, pessoalmente, não é a minha forma de fazer acontecer o meu consultório, nunca foi. Então, eu não tenho nada contra, mas também não acho que precisa ser assim. Tá? Eu vou chegar, né, nessa parte daqui a pouco. E uma coisa que eu acho que é importantíssima para a gente é pensar o seguinte: quando a gente está discutindo sobre conseguir novos pacientes, essa é um termo que eu acabei decidindo chamar assim essa live, mas essa é uma forma de nomear a coisa que faz com que a gente pense que isso aqui é só uma questão para quem está começando, né? Ou para quem ainda não conseguiu um número de pacientes suficiente. E não é, né? Assim, na minha opinião, do ponto de vista assim, de pensar a gestão do consultório, pensar um negócio que seja saudável enquanto negócio, sustentável, que tenha uma segurança para o projeto do consultório, eu não acho que tem nada mais importante para garantir a saúde do consultório do que um fluxo de pacientes mais ou menos constante.
isso é, para mim, um dos indicadores mais importantes para a gente poder pensar se o consultório está seguro enquanto negócio ou não. Porque é óbvio que a gente sustenta os atendimentos de forma mais prolongada, né? Os nossos atendimentos são longos, e às vezes a gente dá alta para os pacientes, às vezes os pacientes desistem do tratamento, às vezes alguém que nos procura não fica. São coisas comuns de qualquer clínica, não só a clínica psi. Mas quando a gente pensa que a gente tem um fluxo de pacientes chegando, isso nos deixa um tanto mais tranquilos para poder perder paciente, para poder ficar sossegado que se algum paciente sair, você tem uma certa segurança que existe um fluxo mais ou menos constante de pacientes chegando em você. Isso é importante do ponto de vista da saúde do projeto. Não tem como o consultório dar certo, ou pelo menos ser seguro para que você planeje sua vida, se você não pensar que o seu consultório precisa ter uma certa estabilidade. E a estabilidade mais importante, na minha opinião, é essa, a estabilidade com relação ao número de pacientes chegando. Porque uma instabilidade financeira, igual eu disse no outro vídeo, é uma coisa que você corrige tirando menos dinheiro. Se você está sentindo que o consultório é muito instável, provavelmente você está tirando mais dinheiro do que você devia. Mas se o número de pacientes que chegam para você é muito instável, você vai ter períodos que você vai ficar descoberto. E aí que está o problema do projeto, sabe? Aí que normalmente eu acho a parte mais perigosa de deixar descoberto. E aí, Latifa, beleza? Bom te ver aqui. Obrigado por ter vindo. Então, assim, esse debate não é um debate somente para quem está começando, é um debate também importante para quem já tem um número de pacientes mais ou menos estabelecido e seguro, e que num tanto de pacientes que te pareça confortável, mas que você tem que pensar também na sequência. Nenhuma empresa sobrevive sem vender novos serviços, produtos e tudo mais. Toda empresa precisa continuar vendendo. Né? Nossa forma de fazer isso, de oferecer nosso serviço, ele é recorrente, mas não significa que é infinito. Né? O serviço às vezes é interrompido de uma hora para outra em momentos que você não necessariamente perceba, consiga antecipar. Então você vai precisar de uma segurança. Então essa discussão sobre novos pacientes, ela também atinge necessariamente quem já está um pouco mais com consultório, mais com agenda cheia. E não há uma forma de pensar isso, a não ser pensar na ideia de que a gente precisa, se a gente está pensando no aspecto comercial, o que a gente precisa entender é que a gente tem que expandir nossos canais de venda. É preciso que, para a gente ter um fluxo de pacientes interessante, a gente precisa pensar que os pacientes têm que chegar para a gente de vias diferentes, de mais de uma via. Se você tem só uma fonte de pacientes, só uma pessoa que te indica, seu consultório está um certo perigo. Porque se essa pessoa simplesmente parar de te indicar, você vai ficar descoberto. Então, qualquer negócio que trabalha com comércio, e aqui não adianta a gente querer que não, a gente tem uma comercialização de serviço. É esse o projeto. É esse o modelo de negócio. Né? Vem a calhar que é um serviço clínico que a gente vai ter que tomar cuidado com os riscos de pensar demais em dinheiro na hora de atender. Isso é um problema, tem uma série de conflitos de interesses que a gente pode tratar um outro dia. Eu acho que é um ponto muito importante de debater. Né? Esse projeto não tem como acontecer se a gente não para pensar também nos conflitos de interesse que ele pode gerar com a clínica, com o aspecto clínico do trabalho. Mas se a gente pensa que isso aqui, enquanto negócio, é um negócio que vende algum tipo de serviço, se a gente só vende para uma pessoa, se a gente só tem um canal de venda, nós estamos normalmente em perigo, em instabilidade. Não é um modelo de negócio que vai estar funcionando muito bem. Vamos supor que você tem uma empresa de, sei lá, você vende arroz. E aí você vende só para o Carrefour, né? O Carrefour pode parar de comprar de você. E se ele parar de comprar de você em algum momento, você está descoberto, seu negócio quebra. É a mesma coisa. Só que o nosso negócio é muito mais simples do que esse.
né? Então a gente precisa pensar que a gente tem que criar uma rede, tem que estar dentro de uma rede, de uma cadeia que faça com que a gente receba pacientes de diversas formas. E isso demora, às vezes, um tempo para construir para algumas pessoas, para outras pessoas isso já está posto de herança. É esse o meu ponto lá do capital social. Tem gente que já tem contatos que permitem isso. Tem gente que não. Tem gente que vai precisar de construir isso de alguma forma. E para isso eu queria chamar a atenção para dois conceitos que normalmente circulam no campo da gestão. Na verdade, é um conceito que circula no campo da gestão e o outro é um conceito de um psicólogo, pelo menos uma nomeação que um psicólogo faz, que trabalha com essa atividade que eu também estou aqui aos poucos fazendo, e que eu acho que vale a pena a gente pensar, porque esses dois conceitos eles ligam uma coisa próxima, um ao outro, eles têm alguma conversa, alguma coisa para a gente destacar. Um conceito muito recorrente quando você trabalha numa instituição é o conceito de cadeia cliente-fornecedor. E quando você vai pensar em trabalhar em gestão da qualidade, normalmente você vê que você precisa descrever as relações entre os setores. Pensar os setores ou como fornecedores ou como clientes. Para nós aqui, o que importa é lembrar que cliente, a partir desse conceito, primeiro que é a ideia de cadeia. Tem algo que funciona no sentido de uma cadeia. Um é cliente do outro e aí vai seguindo para frente. Outra coisa é pensar na palavra cliente. Quem seriam os nossos clientes? Quem se beneficia de um atendimento nosso? Do ponto de vista do negócio, não são só os pacientes que se beneficiam da nossa atividade. Quando você tem, por exemplo, um colega psiquiatra, um colega médico de alguma área, ou algum dentista, ou algum fisioterapeuta, e eu estou dando um exemplo só do campo da saúde, poderia dar de outros campos, mas assim, essas pessoas precisam encaminhar pacientes. E elas terem alguém para encaminhar, isso é importante para elas também. Então você fazer parcerias com pessoas de outros campos, não só do campo em si, faz com que você tenha acesso a uma rede de pacientes que você não teria de outra forma. Então, basicamente a ideia é o seguinte, não pense que quando alguém te encaminha um paciente, é só você que fica agradecido por esse encaminhamento. É claro que você é o principal beneficiário e talvez até o paciente seja o principal beneficiário. Mas quem encaminhou, quem estabelece com você essa parceria, também tem ganhos que são importantes para as pessoas. Imagina nós aqui, a gente também, né, enquanto psicólogos e psicanalistas, a gente também encaminha os pacientes para outras pessoas. Eu atendo um paciente, eu preciso encaminhar a esposa do paciente para outra pessoa. Eu preciso de ter uma sequência de nomes de pessoas que eu possa ter como parceiros para eu poder encaminhar. Vocês sabem disso. Se vocês estão lá, às vezes, com um caso para encaminhar difícil, vocês ficam muito satisfeitos quando você encontra aquela pessoa que você confia e que você encaminha o paciente. E que dá certo, que dá sequência, que a coisa dá certo, que dá sequência. Então, assim, é preciso que a gente pense nisso. Porque se a gente não pensa que aquelas pessoas que nos encaminham são, entre aspas, clientes nossos também, a gente fica com dificuldade de entender quais são os canais de vendas que existem para o nosso campo, né? Aos poucos eu vou explicando isso melhor dos outros canais, mas esse é o primeiro ponto a partir desse conceito. O conceito de cadeia cliente-fornecedor, para mim, nesse campo nosso, serve para isso. Para lembrar que a coisa é em cadeia, um encaminha para o outro, que encaminha para o outro, e as coisas vão acontecendo. Não encaminham necessariamente o mesmo paciente, mas tem uma troca entre as pessoas. Imagina uma rede de psicólogos, é como se fosse vários setores, que um vai alimentando o outro. Outra coisa é um conceito que o Bruno Soalheiro, que é um dos pioneiros aqui, né, pelo menos que eu conheço, nesse campo de pensar
o negócio da psicologia, ele tinha uma página no Facebook antiga que chamava Empreendedorismo para Psicólogos. Ele veio naquela linha de pensar, de usar esse conceito que hoje em dia passou a ser um tanto mais mal falado dentro do campo progressista, né? Mas ele tinha isso de pensar, e ele ainda tem essa atividade dele, principalmente aqui no Instagram. Quem não segue, eu acho que vale a pena seguir. O Bruno, ele tem um trabalho muito voltado para redes sociais, que é uma coisa que eu pessoalmente não topo enquanto atividade que eu vá fazer, no sentido de fazer isso para o meu consultório, mas ele tem uma proposta de ensinar as pessoas a usarem as redes sociais de maneira que conquiste pacientes. Então você vai ver muitos vídeos dele, por exemplo, falando assim, olha, se você quiser montar um consultório, fazer acontecer a moda antiga, você pode fazer, mas você vai gastar muito dinheiro. Né? Assim, por essa via aqui você consegue estabelecer a coisa um pouco mais rápida e mais fácil, tem formas mais inteligentes, mais modernas de fazer e tal, e ele tem lá os cursos dele para ensinar as pessoas a mexerem em redes sociais. Ele tem uma ideia, uma vez eu vi um vídeo dele falando um negócio que eu gostei demais, que é basicamente o seguinte: ele defende que rede social sempre existiu. A única coisa que tem diferente hoje é que a rede social hoje é online, ela é virtual. E isso faz com que a rede até amplifique, ela aumente. Ele fez um paralelo quando falou disso para dizer o seguinte: falou, antigamente não existia carro, existia carroça, uma coisa de tração animal. Então as redes sociais eram menores, a gente tinha acesso a menos pessoas, era mais difícil. Aí depois as tecnologias da comunicação foram aumentando, as distâncias foram sendo diminuídas por via das telecomunicações. E aí na ideia dele é o seguinte: a rede social hoje ela faz parte da rede social comum. Isso quer dizer o quê? Para mim, pelo menos, né? Assim, como é que eu entendo isso que ele coloca, como é que é a minha leitura sobre esse aspecto que ele traz? Não precisa que você esteja na rede social enquanto psique, fique fazendo posts e tal, mas é preciso que você entenda que não existe encaminhamento de pacientes para você se você não está inserido em uma rede social. Então, é possível que você faça o seu consultório funcionar na rede social que não é virtual, nas suas relações, nos seus contatos, na forma como você estabelece suas relações com as pessoas, no quanto que você inspira confiança nas pessoas, nas relações que você traz. Mas tem pessoas que vão ter muito mais facilidade de fazer isso no campo virtual, nessa lógica de redes sociais. Eu não tenho muito interesse nessa atividade de ensinar a respeito de como usar rede social, esse tipo de coisa. Não vai ser muito minha praia aqui no projeto, mas eu vou dar uma pincelada sobre isso logo mais. Então, esses dois conceitos, para mim, eles servem para lembrar o seguinte: caso você vá usar o conceito de cadeia ou de rede, de todo jeito você tem que pensar que você precisa estar inserido numa comunidade, num meio que vai fazer com que a demanda chegue a você. Sem isso não há, no nosso modelo de negócio, não tem como funcionar. Não há consultório que funcione. Você precisa estar inserido numa rede que faça com que você vá receber esses pacientes. E uma coisa importantíssima, assim, quando a gente começa a conversar sobre isso, novos pacientes, aí às vezes, até nessa lógica de rede social, isso dá essa impressão errada, assim. Quando a gente pensa em rede social, a gente imagina que a gente vai ter que ter muitos seguidores, vai ter que ter muita gente, muita coisa acontecendo e tal. E, na verdade, o nosso negócio é micro, gente. O nosso negócio é muito pequeno. A gente precisa de pouquíssimos pacientes para um consultório rodar com a agenda cheia, ou uma agenda relativamente preenchida. A gente não precisa de muita coisa. Então, quando a gente diz que a gente precisa atingir as pessoas que procuram, precisa aparecer na rede para poder receber demanda dessas pessoas que estão na sua cidade ou que estão nesse meio online, que precisam de um atendimento, isso significa que a gente precisa de um percentual baixíssimo da demanda para o nosso consultório, para o nosso negócio.
né? Por exemplo, aqui nesse projeto meu do Migratórias, né? Assim, esse é um projeto que tem fins lucrativos óbvios, né? Assim, por enquanto ainda não vendi nada aqui, mas certamente isso vai acontecer em algum momento, vou propor alguns cursos e tal. Mas quando eu penso aqui no negócio, eu penso o seguinte, eu obviamente vou tentar fazer isso aqui crescer, aqui é uma estratégia de rede social para esse negócio, eu não faço isso para o meu consultório, mas para esse negócio eu faço. Quando eu penso de que isso precisa crescer, eu estou aqui pensando assim, é bom que eu tenha quanto mais seguidores, melhor. É lógico que é, porque de todo jeito o meu negócio aqui é muito escalável. Eu consigo, num curso, por exemplo, online, vender para muitas pessoas ao mesmo tempo. Claro que existem certos limites, mas o limite é muito fácil de trabalhar, de ser expandido. No campo do atendimento individual, não tem jeito de você expandir seu limite. Você vai precisar de poucos pacientes. Nesse projeto meu do Migratórias, se eu, por exemplo, vamos supor que tenha no Brasil 2.000 pessoas interessadas nessa coisa não é 2.000, obviamente tem muito mais do que isso, mas vamos supor que tenha 2.000 pessoas interessadas nessa discussão aqui que a gente está tratando hoje. Se eu conseguir vender um curso, por exemplo, para 20 pessoas, 10% já está mais do que bom. Se eu penso que o universo, né, a população que procura isso é ainda maior, eu preciso só de um percentual pequenininho. E isso é mais ainda dentro do plano de negócio, do modelo de negócio que é um consultório. A gente não precisa de muitos pacientes, é poucos. A gente tem que entender isso. Porque se a gente percebe que são poucos, a gente fala assim, então eu tenho que fazer alguma coisa, porque isso devia estar acontecendo, eu já devia ter conseguido. Esse modelo de negócio já devia ter engrenado. Por que diabos isso não acontece? É preciso que a gente se engaje nesse processo de encontrar formas disso fazer acontecer. E aí eu queria chamar a atenção para vocês para a ideia, né, usando o termo cliente, para poder pensar nessa lógica de canais de venda que eu estava falando, eu queria tentar ajudar vocês a pensar o seguinte: de onde vêm os nossos pacientes? Eles não vêm de um lugar só, eles vêm de várias frentes diferentes. Então, assim, eles podem vir de pacientes, né, no sentido do boca a boca, um paciente indica outro paciente, e a gente não tem só um paciente, então isso já amplia, né, algumas possibilidades. Só que todo mundo que atende e que recebe encaminhamentos de pacientes sabe que não são todos os pacientes que gostam de nos indicar amigos, conhecidos, outras pessoas, né? Por mais que às vezes confie no nosso trabalho, a pessoa não tem necessariamente esse engajamento. E eu não acho que a gente tem que estimular um paciente nosso a nos indicar paciente. Eu acho que isso é um conflito de interesse que a gente tem que prestar atenção para evitar. A gente não deve fazer esse incentivo. Mas o primeiro ponto os pacientes. O que eu posso fazer para que eles possam me encaminhar? Qual a estratégia que dá para decorrer daí? Obviamente atender bem. Né, se preparar, estar disponível afetivamente para os atendimentos, se preparar intelectualmente, é isso, nosso trabalho é esse, né? Assim, cada um dentro da sua abordagem, mas é esse. Tem pessoas que vão receber pacientes de cuidadores, tem cuidadores de pacientes, pessoas, né, de outros campos da saúde, que precisam encaminhar pacientes. Por exemplo, pensa numa família que está cuidando de uma pessoa, né, da família. Um familiar está doente. Pensa em casos, por exemplo, de demência, né, que isso gera necessariamente entre as pessoas que são os familiares mais próximos um rebuliço, né? Assim, normalmente todo mundo fica doente. A minha avó teve Alzheimer, tem um histórico de Alzheimer grande na minha família. E quando minha avó teve Alzheimer, o meu pai e todas as irmãs dele desenvolveram hipertensão, por exemplo, quadros, né, assim, relacionados a o estresse do momento e tal. Tem pessoas que vão ter um modelo de negócio, um público-alvo, tentar encontrar encaminhamentos a partir daí. Né? Tem pessoas que vão ter interesse em atender as famílias, os familiares. Mas mesmo que eu não tenha interesse de atender isso como um público-alvo, o grosso do meu trabalho, eu posso, obviamente, fazer parcerias também. Eu pessoalmente tenho parcerias com cuidadores? Não tenho.
Mas isso não quer dizer que eu tenho que, igual eu mesmo falei antes, né? Assim, a gente não tem que usar todas as estratégias possíveis. A gente só precisa ter clareza para ver cada um o que vai fazer para o seu consultório. Então, quais outros? Eu vou tentar circular por todos e depois eu vou tentando pensar as estratégias possíveis em cada uma dessas frentes que eu acho que existem. Então, pacientes, cuidadores de pacientes, tem, por exemplo, o campo da escola, né? Assim, tem pessoas que precisam de encaminhar pacientes que estão dentro das escolas. Então, tem os coordenadores, tem os diretores das escolas, os professores, que necessariamente, às vezes, esbarram em questões que tocam o nosso campo e que vão precisar de fazer encaminhamentos. É uma frente possível. Pessoal de empresa. Eu tinha uma amiga que era da psicologia, que era do RH, e ela me encaminhava direto vários pacientes da empresa dela. Era gerente de RH e ela fazia esses encaminhamentos. Eles necessariamente têm muita demanda, a depender, obviamente, do tamanho da empresa que eles trabalham, mas eles têm muita demanda, que eles precisam encaminhar, às vezes, para um consultório particular, mas, obviamente, existem possibilidades de você juntar você e mais algumas pessoas e prestar serviço para alguma empresa, no sentido de estabelecer uma parceria, organizar um braço do seu consultório na empresa, que seja online, que seja físico, não sei como é que seria o plano de negócio que você faria, mas seria um plano de negócio novo, de expansão do seu projeto para além do seu consultório. Isso é possível de fazer. Colegas de trabalho de outras instituições. Obviamente, a gente, né, e isso é um problema, eu acho, eu vou fazer um parênteses aqui rápido. Quando a gente pensa na nossa formação e no início do nosso consultório, todo mundo sabe que o que circula no campo o consultório é demorado, vai demorar, vai dar prejuízo, você precisa bancar esse prejuízo caso você queira ter um consultório particular um dia. Essa lógica é o seguinte: isso faz com que no campo exista um raciocínio de que é preciso que você tenha outra atividade para que você tenha alguma renda até que o seu consultório funcione. Isso, na grande maioria dos casos, é verdade, foi esse o meu processo, meu caminho, mas é esse porque a gente não aprendeu, enquanto profissionais, enquanto campo da psicologia, fazer o nosso consultório funcionar relativamente rápido. Né? Eu participo, algumas pessoas que estão aqui sabem disso, né? Que estão aqui na live sabem disso, outras que vão assistir a live depois também, que vai ficar gravado, sabem disso. Eu participo de um projeto que chama Travessias. Esse projeto ele foi criado em parceria com vários colegas, né, assim, para fazer com que a formação em psicanálise dessas pessoas aconteça de maneira, vamos falar assim, subsidiada, mas também esse projeto se iniciou com a ideia de que a gente queria ajudar as pessoas que estavam começando a estabelecer a clínica delas um tanto mais rápido. Você pega as pessoas que estão no Travessias hoje, comparando com quem, com a minha geração que, não, por exemplo, não tinha esse tipo de projeto aqui possível, essas pessoas do Travessias hoje elas têm uma clínica muito mais, que atinge um número de pacientes e um faturamento muito mais rápido do que eu tive. E no campo tem um incentivo muito ruim que eu considero, que é o seguinte: não pense em ganhar dinheiro no consultório. Isso é bobagem, eu acho isso um erro, porque isso faz com que a gente tenha que, às vezes, fazer atividades que a gente, às vezes, não gostaria durante um tempo, para que a gente sustente a nossa vida. Quem gosta de trabalhar em outra instituição, ótimo, mas tem gente que preferiria muito mais trabalhar dentro do consultório. Agora, quem prefere assim, quem tem esse interesse, tem que pensar, então eu preciso fazer meu negócio funcionar o mais rápido possível. Então, assim, voltando, né, para essa lista de tipos de encaminhamento que podem vir para a gente. Tem o pessoal que trabalha em outras instituições, nossos colegas de trabalho, tem profissionais de outras áreas que precisam de indicar para os pacientes, né, psi. Tem os colegas da psicologia, obviamente tem os amigos, familiares, grupos religiosos, redes sociais e, por que não, tem também os encaminhamentos que a gente pode receber dos sites de busca, tipo Google, coisas do tipo. Eu estou dizendo essa lista porque normalmente a gente esquece dela e esquece que a nossa atividade de
comercial, né, a nossa atividade de fazer com que o consultório funcione, ela depende de encaminhamentos, e os encaminhamentos podem vir de vários lugares. Quando eu digo isso, eu estou tentando dizer para vocês o seguinte: quando vocês estiverem precisando de aumentar o número de pacientes e aumentar o fluxo de pacientes que vocês podem ter, é preciso que vocês tentem criar estratégias em campos diferentes. Né? A gente tem uma mania, não sei se todo mundo está aqui aí, pensa assim dessa forma, eu acho que tem uma coisa cultural de cada região também, mas aqui em Belo Horizonte, a gente tem um costume de esperar que quem vai nos indicar pacientes são os outros colegas. E eles de fato precisam encaminhar. E a gente precisa pensar que eles precisam encaminhar. Tem pacientes para encaminhar e eles precisam dessa nossa parceria. Mas tem outras formas de receber paciente. Não são todas as formas que vão funcionar para qualquer pessoa. A gente acessa espaços nas comunidades diferentes, cada um de nós, pela carga histórica que cada um tem né, de família, ou de ter mudado de cidade, ou de traços de identidade que carrega e de alguma forma consegue ter acessos a alguns espaços e outros não. Então, é importante que a gente reconheça qual é a nossa habilidade, qual é a nossa capacidade de fazer contatos, para que a gente consiga incentivar esse caminho de encaminhamento, e não que a gente fique só esperando isso acontecer. O primeiro ponto é esse: há o que fazer, há sempre o que fazer. Então, se você tem um objetivo de encontrar novos pacientes, você ficar esperando é a mesma coisa que dar um tiro no seu pé. O modelo de negócio da psicologia, ele existe, funciona razoavelmente bem. Ele organicamente vai crescer, que era o que os meus professores falavam. Espera 10 anos. O consultório demora 10 anos para funcionar. Eu não acho que precisa demorar 10 anos, até porque se eu tenho uma atividade que demora 10 anos, qualquer negócio que você falaria assim, olha, eu vou fazer uma atividade, ela vai demorar 10 anos para me dar retorno. Todo mundo falaria assim, é fria, não entra não, mexe com outra coisa, faz outra coisa. Então, assim, é preciso que a gente pense que há algo a ser feito. E se a gente pensa em fazer algo com relação a isso, a gente tem um caminho mais amplo assim que a gente precisa pensar. Precisamos expandir a forma de que os encaminhamentos, a forma como as pessoas nos encaminham. Precisamos expandir o território, expandir a rede que a gente tem para que isso aconteça. Precisa fazer muita coisa? Não, não precisa. Mas alguma coisa, se você não está recebendo paciente, provavelmente sua rede está muito curta. Sua rede está muito estreita e você está tentando ter parcerias com quem não está fazendo parcerias com você. Eu trabalhei muito tempo na área hospitalar, enquanto psicólogo hospitalar. Durante um tempo, eu bati cabeça porque eu queria que algumas pessoas, alguns médicos lá do hospital que eu trabalhava, me encaminhassem. E eu ficava lá, todo esforçando para ter contato com uma médica lá específica, que eu achei que poderia ser uma boa parceria, e ela não me dava bola, não gostava de mim. Tá tudo certo, né? Assim, no sentido que a gente tem que assumir, tem algumas pessoas que não vão com a nossa cara, não vai ser por ali que a gente vai conseguir. Mas tem outras pessoas, às vezes na mesma instituição, por exemplo, que era o meu caso, que tinham um contato comigo ótimo e que passou a me encaminhar pacientes. E até que eu percebi, falei, gente, eu estou aqui gastando um tempo tentando mostrar serviço para uma pessoa que às vezes não está fazendo muita parceria comigo, enquanto que eu poderia ter olhado para o lado antes e isso ter me ajudado. Um ponto sobre encaminhamento de pacientes, que eu estou tentando frisar aqui com vocês. Quando eu quis sair do hospital e pensei assim, não, agora eu vou sair do hospital e a minha principal fonte de renda, principal fonte de renda também, mas a principal fonte de pacientes que eu tinha era o próprio hospital. Eram os pacientes que eu atendia naquela instituição e que depois de receber encaminhamento, receber alta, acabavam, em alguns casos, indo para o meu consultório ou me indicando alguém e tal. Era uma preocupação minha. E aí, quando eu fui tentar pensar sair, eu fui conversar com um professor meu, né, professor que muita gente aqui conhece, e eu tenho uma grande gratidão por ele, que é o Fábio Belo. Quando eu fui conversar com o Fábio, falar sobre essa ideia minha, ele falou, Fábio, eu estou pensando em me organizar para o doutorado, estou pensando em diminuir minha quantidade de atendimentos
ou pelo menos o formato como eu lido com a minha vida, porque eu estou trabalhando demais, estou ganhando pouco, tinha uma questão assim na época. E o Fábio falou assim, pode sair do hospital que eu te ajudo. Eu estou fazendo questão de dizer isso, essa história, porque assim, pode parecer que a ajuda do Fábio foi um certo benefício que eu tive, e foi, por causa de um relacionamento que eu já tinha com ele de mais tempo. Ele foi meu professor no segundo período da faculdade, eu tinha um relacionamento com ele de alguma amizade até há mais tempo. Mas precisa entender que é o seguinte, o Fábio me encaminhou pacientes não só porque ele quis me ajudar. Ele me encaminhou pacientes porque ele tem pacientes para encaminhar. Ele tinha um fluxo de pacientes em direção a ele que ele não tinha como absorver. E ele não podia absorver por razões óbvias. E o Fábio, ele precisava encaminhar pacientes. E vocês acham que ele encaminhava só para mim? Obviamente que não. Ele tinha muito mais pacientes para encaminhar do que os que ele me passava. Então, assim, às vezes eu falo com algumas pessoas nesse projeto aqui do Travessis, que agora é público, eu posso falar de forma mais pública. Você precisa de paciente? Fala para as pessoas. Se você estivesse vendendo qualquer coisa, se você precisasse vender algo para alguém, ou precisasse fazer um contato, porque você precisa que as pessoas saibam que você está vendendo aquilo para que a coisa aconteça. Se você precisa de pacientes, por que você também não diria? Porque você não está pedindo ajuda, não é uma pedido de esmola, não é um pedido, nossa, que posição chata, ruim, essa de dizer que eu estou sem pacientes. É claro que você está sem pacientes. Todo mundo precisa de um fluxo de pacientes. E é o que eu disse, mesmo o Fábio, que tem um fluxo, tem uma agenda mais cheia do que talvez ele queira, ele precisa de uma recorrência, que as pessoas continuem procurando ele. Caso contrário, o negócio dele fecha. Então, assim, é preciso perceber isso. Pedir ajuda ou pedir encaminhamentos é uma coisa de uma relação comercial. É claro que pode acontecer sem esses termos, pode acontecer de maneira muito mais espontânea, né? Vamos falar até natural, entre as pessoas com quem você convive, mas isso é importantíssimo. Muda muito o número de pacientes que você recebe, o encaminhamento, as formas como a coisa pode acontecer para o seu consultório, se você perceber que as pessoas também precisam de fontes de recepção de pacientes. Elas precisam que algumas pessoas vão receber os pacientes delas. Isso existe de forma geral. Então, assim, eu estou vendo aqui que o tempo já está passando mais rápido do que eu previ, tinha pensado aqui em outras coisas, mas eu vou dar uma pulada aqui para tentar chegar mais no final do que eu tinha programado. Então, assim, primeira coisa, a gente não atende todo mundo. Nós vamos atender um grupo de pessoas que normalmente nos procura. Como a gente não seleciona no nosso campo se você vai atender só depressivos, só ansiosos, psicóticos, não é assim que a gente faz. A gente não define atendimento especializado a partir de uma certa clínica. A gente recebe pacientes diferentes. Isso não quer dizer que alguns pacientes não nos procurem mais, que a nossa clínica não vai ter uma certa cara, não vai ter uma certa identidade, algo ali que tem a ver conosco. Então, assim, é preciso, se você pensa nesses aspectos comerciais, é importante que você pare, para o começo de conversa, você pare para pensar assim, quem são os pacientes que me procuram e quem são os pacientes que eu gosto de atender? Quem é o tipo de cliente, entre aspas, ideal, para que eu possa fazer algum jeito de começar a receber mais desse tipo de paciente? Esse é o primeiro ponto. Você definir um público que te interessa e que se interessa por você. Não adianta você se interessar por um grupo, por um público que não são pessoas que vão se vincular com você. Isso quer dizer basicamente o seguinte: o paciente que eu atendo, se fulano, um amigo meu, pode não atender, pode não dar jogo com ele. Então, é óbvio que quando eu tenho uma rede de colegas para poder encaminhar pacientes, eu preciso de ter psicólogos e psicólogas que sejam pessoas diferentes, que tenham habilidades diferentes, jeitos diferentes.
E você vai entrar nisso na opção de alguém, ou na opção de algumas pessoas. Nossa tarefa pode ser aguardar com que essas pessoas nos encaminhem, e os canais de encaminhamento, igual eu disse, tentei chamar a atenção para vocês aqui, são canais de encaminhamento, são vários, tem várias possibilidades que você pode tentar pensar estratégias para poder atingir. Mas se você vai em direção a alguma coisa, no sentido trabalhoso, de ter que fazer algo para aquilo acontecer, obviamente que é muito melhor se você faz algo que vai te gerar, que vai fazer sentido para você. Então, você não vai para qualquer direção, você não vai incentivado e gastando seu tempo, seu trabalho em direção a um público que não é o público que te interessa e que se interessa por você. Né? Nas redes sociais, faz mais sentido ainda essa coisa, no sentido de você pensar uma comunicação que atinge um certo público. Mas entre nós psi, por exemplo, o que me faz encaminhar para um colega é muito mais, às vezes, obviamente a capacidade teórica e técnica, mas obviamente eu também penso na forma como aquela pessoa interage. Então, quando alguém me pede um encaminhamento, eu pergunto, essa pessoa, posso fazer a pergunta direta ou não, né, para quem está conversando comigo? Essa pessoa precisa de alguém que converse mais, que fale mais, ou ela suporta um pouco mais de silêncio, ela precisa que seja uma pessoa mais aberta a algum tipo de debate, precisa de ser uma pessoa que não vá inserir coisas que essa pessoa vai ficar desconfortável. Eu vou pensando assim, e nesse sentido eu consigo ter uma clareza para quem encaminhar. Mas hoje, né, com alguma experiência, com alguns anos já de bagagem na clínica, eu tenho muitos colegas com quem eu posso fazer essa parceria. Você precisa estar dentro desses lugares, onde essas pessoas também vão te localizar assim. Então, quando a gente pensa em encaminhamentos, é preciso que a gente localize o seguinte: a gente só vai receber paciente de quem considera que nós somos pessoas interessantes para poder atender um paciente que ela está encaminhando. Pessoas interessantes é um conceito, obviamente, muito subjetivo, vai variar, mas é isso. Você não precisa fazer parceria com quem não te acha interessante. Você precisa estar dentro de um campo, se quiser citar meu exemplo. Não, Flávio, eu vou te preservar aí. Mas assim, quando a gente... até desconcentrei aqui. Mas quando a gente a gente não precisa de ser encaminhado para qualquer pessoa. A gente não tem que querer ser interessante para quem não nos acha interessante. A gente precisa, obviamente, fazer parceria com quem gosta da gente. E quando, por exemplo, a gente pensa em rede social, às vezes tem gente que acha que o trabalho nosso em rede social, no sentido de pensar isso mais... de forma mais detida, assim, mais como trabalho, precisa ser, por exemplo, só ficar produzindo posts de ansiedade, posts sobre determinada clínica, né? Assim, não, de jeito nenhum. A sua rede social comum já é de alguma forma um lugar onde você pode se mostrar e alguém pode te achar interessante para poder te encaminhar. Vou dar um exemplo para vocês de um colega de graduação que eu tive, que na época que o Facebook era, né, a rede social mais importante, assim, esse colega meu, o Luiz, até um abraço para o Luiz aí, não sei se ele está por aí, você vai ver a live depois, ele é uma pessoa com quem eu converso muito sobre esses assuntos, né, assim, sempre conversei sobre assuntos de gestão também, e ele é um ótimo clínico, né, uma pessoa que sabe separar essas duas coisas bem. O Luiz tinha páginas no Facebook que ninguém acredita, no sentido assim, de número de seguidores. Ele tinha páginas de 100 mil seguidores, 80 mil seguidores, né? Ele é do campo humanista. E uma vez eu perguntei para ele, falou, Luiz, isso te traz retornos, além do gosto que ele tinha por fazer o blog lá, né? A escrita dos textos, isso te traz retornos para o consultório também? Como é que funciona isso? E aí ele falou assim, de vez em quando, nessas páginas, eu tenho pedidos de supervisão. Tem pessoas que me procuram para, uma vez que eu me mostro dessa forma, tem pessoas que me procuram
como supervisão. Mas eu tenho a sensação de que é minha página pessoal do Facebook, é quando eu, de alguma forma, escrevo coisas lá, outras que nem são da psicologia, que normalmente faz com que as pessoas me encaminhem mais pacientes. O que eu quero tirar dessa história? Porque eu concordo demais com isso que o Luiz falou. Eu acho que tem gente que consegue um fluxo de pacientes muito mais interessantes, sendo ela mesma na rede social fechada com os amigos, do que pessoas que têm redes sociais abertas, com temas definidos, e que ficam lá gastando muito tempo para produzir conteúdo, e não necessariamente isso traz retorno para o consultório. Por que eu acho que isso acontece assim? Por que isso é uma coisa importante para a gente perceber? Porque, primeiro, lembrando que a gente não precisa de muito paciente. Segundo, quem nos encaminha é quem confia e gosta da gente. Quem, de alguma forma, estabeleceu essa relação. Se você vai estabelecer essa relação com quem você nunca viu na vida, a partir de uma página sua que você criou e está lá postando conteúdos para aquele público-alvo, aquele nicho, aquela coisa, ok. Se você acha que isso é uma estratégia que funciona para você, ok. Para mim não é, eu não gosto. Eu tenho um colega psi, né, da psicologia, psicanalista também, que uma vez eu comentei com ele o seguinte: ele é uma pessoa que escreve muito bem e tal, muito interessado por isso. E ele fala assim, reclamando de falta de pacientes. Uma coisa que eu falei com ele é o seguinte: cara, publica seus textos. Ah, eu tenho vergonha. Alguém vai gostar. Alguém vai gostar. Alguém vai se interessar pelo seu texto. E eram textos bons. A maioria das pessoas, se não batessem palma, ia falar assim: pô, o cara escreve bem. Se mostra, apareça como uma figura interessante para as pessoas que te conhecem, para os pares, para as pessoas. Entre nós, no campo psi, o que a gente faz sem perceber é isso. A gente fica fazendo curso atrás de curso, participando de um monte de atividade, né, de formação. E o efeito que isso tem é assim, olha, cara, interessante isso aqui que ele falou. Às vezes uma pessoa fala uma frase numa palestra, faz uma pergunta numa palestra, que faz a gente falar assim, não, vou encaminhar um paciente para essa pessoa. Acho que ela tem um negócio que é interessante ali e que pode ajudar. Por causa de uma frase. Isso não quer dizer que a pessoa seja necessariamente exageradamente competente naquele assunto, mas às vezes é uma coisa que nos tocou, fez sentido para nós afetivamente e a gente acha que aquele é o caminho. Então, assim, basicamente, a ideia você quer aquecer, é uma palavra que a gente não vai gostar tanto aqui no campo, mas assim, é isso, né? Estamos tentando usar conceitos de outras áreas. Você quer aquecer suas relações do ponto de vista comercial? Se mostre. O Bruno Soalheiro, inclusive, ele tem essa ideia. Para de ficar fazendo um Instagram, um canal do Instagram, que seja super profissional demais. Vai lá, se mostra. Deixa o defeito aparecer, deixa o nariz torto aparecer, deixa a risada esquisita aparecer, deixa a coisa acontecer. Alguém vai gostar. E é assim que funciona. Relações humanas, elas não são para ser perfeitas, assim. Né? Quando eu pessoalmente, quando eu vejo alguém que tem um avanço teórico absurdo, mas que do ponto de vista do contato pessoal não é uma pessoa que tem tanta habilidade, eu pessoalmente prefiro não encaminhar. Prefiro que não vá por ali. Prefiro de encaminhar para alguém que eu sei que vai ter um cuidado, uma atenção na relação com o paciente, né? Muito mais... a palavra vai ser ruim, né? Mas assim, muito mais humana. Não é uma palavra muito precisa nada não, né? Mas então é isso, assim. O Bruno Soalheiro, ele defende também uma outra coisa que eu acho que vale a pena dizer, todo mundo de alguma forma sabe disso, mas eu acho que esse trabalho meu aqui do Migratórios é basicamente assim, fazer as pessoas pensarem em coisas que são relativamente óbvias. A barreira de entrada para alguém procurar uma terapia é muito alta. Por exemplo, nós estamos aqui numa live. É muito mais fácil eu conseguir, igual nós estamos aqui agora com 24 pessoas na live. É muito mais fácil eu conseguir 24 pessoas para me ouvir falar do que vender um curso para 24 pessoas. Se eu estivesse vendendo um curso, né, do mesmo time, assim, com a mesma divulgação que eu fiz sobre isso, eu ia receber muito menos. Vamos supor que eu conseguiria vender um curso, 2 cursos. Mas aqui numa live eu consigo agora, no momento aqui, 24, 23 pessoas.
E eu não divulguei muito, estou começando o projeto agora. Eu achei até que apareceu muita gente, fico muito feliz por isso. Então a barreira de entrada para uma terapia é muito grande. O que a gente pode fazer? Qual que é outra forma de estratégia que a gente pode fazer? Levar o serviço de psicologia de outra forma. Se você pensa que você só atende, normalmente você está simplificando o seu trabalho. Eu gosto de só atender, não gosto de ficar dando palestra de psicologia. Mas se você pensa que isso é uma atividade que você conseguiria estabelecer, você conseguiria, por exemplo, dar uma palestra sobre alguma questão que toca um público assim, de adolescentes, vai numa escola e tenta fazer um combinado. Vai lá, pede o espaço para você fazer uma palestra, oferece uma palestra que seja de graça. Dali decorre relações comerciais. Então, assim, a relação comercial não acontece parado, você precisa movimentar, e qualquer que seja o campo. Agora, para finalizar, eu queria só dizer um último ponto. Quando a gente pensa que a gente não precisa de tantos pacientes, que a gente pode caminhar, e eu até acho que é melhor que a gente cresça de maneira mais ponderada, não cresça de uma vez. Eu fico meio com medo quando alguém acaba de formar e já tem 30 pacientes, eu fico meio preocupado assim, sabe? Acho que não devia ser tão ligeiro assim. Mas quando a gente pensa nisso, o ponto é o seguinte: eu, quando vou definir que eu preciso de mais pacientes, ou preciso de aumentar meu fluxo de pacientes para o consultório, que eu estou achando que está meio baixo, eu faço o seguinte: eu crio uma certa meta. Um dia eu vou fazer um vídeo ou fazer uma aula sobre essas questões de metas, indicadores. Mas eu coloco lá uma meta para mim. Eu quero alcançar mais tantos pacientes até tal dia. Quando eu faço isso, eu tento estabelecer depois o que eu posso fazer, ideias que passam na minha cabeça que eu posso fazer, que podem fazer isso dar certo. Todas as ideias dão certo? Óbvio que não. Nenhuma atividade comercial recebe só sim. Toda atividade recebe muito mais não do que sim. Então, quando eu planejo um passo a passo do que fazer, e aí eu penso no meu projeto e nas minhas habilidades, nas coisas que eu gosto de fazer, eu penso num passo a passo. E aí eu penso num passo a passo que seja escalonado, né? Não sei se a palavra é essa, mas que seja assim, que tenha etapas. Então eu coloco assim, tipo plano A, plano B, plano C. O plano A é o que eu faço tranquilo. Olha, eu quero mais pacientes, isso aqui para mim é fácil fazer, então eu vou fazer rápido aqui e vou ver o efeito disso para o meu consultório. Segunda etapa assim, de lista de coisas que eu acho que eu posso fazer. Por exemplo, uma coisa fácil de fazer, ligar para uns amigos meus: olha, eu estou com a agenda livre, eu estou com 2 espaços aqui na minha agenda, eu estou começando um novo projeto aqui, estou fazendo isso e tal. Eu, de alguma forma, convoco o encaminhamento. Isso é uma coisa fácil para mim, que já entendo isso que eu tinha tentado passar hoje para vocês, que as pessoas que nos encaminham também são nossos clientes, também precisam desse encaminhamento. Então, qual que é o ponto assim? Eu primeiro faço o que eu acho que é tranquilo. Segunda lista de coisas que eu poderia fazer. Coisas que eu faço, ok, dá para fazer, não é uma coisa que tranquila demais, mas é ok, eu faço. E terceiro ponto é assim: se precisar, se eu atingir até tal dia e eu não tiver alcançado, eu até topo fazer tal coisa. Por exemplo, uma coisa que nunca entrou na minha lista, para poder pensar, fazer esse planejamento, uma coisa que nunca entrou na minha lista foi: eu vou arrebentar de começar a publicar coisas em rede social. Não topo, não gosto. Ou uma coisa que obviamente nunca entraria na minha lista: vou fazer dancinha no TikTok, abrir um canal no TikTok para fazer, tentar atingir o público dessa forma. Eu pessoalmente não tenho lá grandes problemas com isso não, né? No sentido de achar que não devia. Não acho a forma mais inteligente, mas ela tem mais a ver com o meu impedimento, assim, com as minhas coisas que eu acho que eu não topo fazer. Então, assim, nunca se propõe a fazer coisas que não tem muito sentido para você. Tem na lista de coisas que você faria que provavelmente você conseguiria estabelecer. Uma coisa que eu acho que é simples, pelo menos para mim, e eu estou aqui tentando incentivar bastante, é o seguinte: ofereça seu trabalho. Deixe claro que isso é uma coisa que existe, que acontece e que você precisa de paciente.
Tem formas, obviamente, mais elegantes de fazer isso do que outras, né? Eu, pessoalmente, não gosto de publicar no Instagram que eu falo, estou com a agenda aberta. Tem gente que topa isso. Isso estaria para mim lá no quarto, na lista 4, assim, coisas que eu não vou fazer de jeito nenhum. Mas se alguém quiser fazer e achar que tem efeito, tudo bem, porque o objetivo daquilo ali é ter paciente, gente. Não é parecer bonito só, tipo assim, é ter paciente, fazer a coisa acontecer. Seu consultório precisa acontecer. Se vocês estão aqui escutando essa live, principalmente até agora, até o final, é porque vocês estão interessados num jeito de pensar como o consultório vai acontecer, como o fluxo de pacientes pode aumentar. Então, eu não quero trazer, e eu não acredito, né, se ficou claro para vocês, não acredito que exista uma fórmula mágica para isso acontecer. Um passo a passo, faça isso e aquilo que seu consultório vai dar certo. Eu acredito muito na ideia de que, se a gente expandir um pouco a perspectiva, perceber que existem vários campos, vários canais de venda e que existem várias pessoas que precisam encaminhar pacientes, e a gente, de alguma forma, começar a estabelecer contatos, às vezes diretos e um pouco espontâneos, né? Assim, com segundas intenções mesmo, ou com primeiras intenções até. Olha, estou aqui porque quero oferecer meu trabalho e tal. Isso é uma atividade comercial comum, gente. Uma atividade comercial comum. O que a gente não faz e não pode fazer é, de alguma forma, ficar fazendo busca ativa de paciente com os pacientes. Né? Ficar na rua panfletando, tem um consultório aqui. Isso a gente não faz. A gente não vai procurar pacientes assim. Pelo contrário, a gente se mostra interessante para que outras pessoas nos procurem ou nos encaminhem pacientes. Então, o nosso trabalho é um trabalho que exige preparação intelectual, exige preparação afetiva, de disponibilidade, né? Exige que a gente vá, de alguma forma, estimulando nossa sensibilidade. E é preciso, aí é um acréscimo aqui do projeto, do Migratórios. Além dessa preparação, se você pensa em aspectos comerciais, é preciso que essa disponibilidade, essa preparação intelectual aconteça aos olhos de outras pessoas. Aconteça no sentido de que outras pessoas passem a perceber esse movimento seu e te achem uma pessoa interessante para poder encaminhar o paciente. Ah, mas quem são essas pessoas? Qualquer pessoa que precisa encaminhar paciente. Pode ser um paciente que precisa encaminhar um colega, uma outra pessoa que precisa encaminhar um médico, que precisa encaminhar um paciente para um caso específico, um dentista que precisa encaminhar para o caso de bruxismo, às vezes vai ter que encaminhar dessa forma, um nutricionista que vê que tem pessoas que têm alguma dificuldade mais relacionada a transtornos alimentares, vai precisar de encaminhar. O pessoal da igreja vai precisar de encaminhar, o pessoal da escola vai precisar de encaminhar, o pessoal de qualquer empresa vai precisar de encaminhar. Pra vocês terem uma noção, eu tenho um amigo que ele é dono de uma cachaçaria. E aí ele me procurou uns tempos atrás e falou, Lucas, eu estou precisando de ajudar uma funcionária minha aqui que está mal, está precisando de encaminhar e tal. O que eu fiz? Eu estabeleci um canal para ele sempre poder encaminhar os funcionários dele comigo para que eu possa ir distribuindo depois para outras pessoas. São relações comerciais e que acontecem, obviamente, por via do afeto, por via do quanto que aquelas pessoas querem fazer esse contato conosco, mas são relações que têm, e precisa que isso seja assumido por nós, tem um fundo comercial também. Então é isso. Assim. Eu fiquei sem saber quanto tempo que o Instagram ia cortar a live aqui, mas eu queria abrir aqui se alguém tiver alguma pergunta. Aqui a Thaís Duarte colocou uma questão aqui. Acontece que às vezes a gente só recebe indicação de pessoas que pagam pouco, fica inviável demais. É verdade, mas isso significa o quê? Como é que você chama mesmo? Thaís. Significa, Thaís, que você não está conseguindo estabelecer um plano pessoal de contatos que te levem a outras camadas sociais. Então, assim, por exemplo, eu pessoalmente falando aqui, eu também não atinjo classe A, no sentido assim financeiro, econômico,
Eu não consigo atingir a classe mais rica da minha cidade. Eu também não atinjo, não consigo atingir. Eu atinjo uma classe média, média alta e atinjo classe média baixa. Eu não consigo, por exemplo, atingir pelas relações que eu tenho, pela forma como eu me porto, né? Assim, por exemplo, eu tenho um consultório aqui que é muito amplo. Tem pessoas que chegam aqui e ficam constrangidas. O consultório amplo, ele tem, obviamente, fins comerciais também, né? Tem pensamentos por trás da construção do consultório aqui que são pensamentos comerciais também. Mas, assim, as coisas que a gente faz dá acesso a alguns lugares. E se você quer, de alguma forma, estabelecer um faturamento maior do seu consultório, eu não diria que você não vai atender essas pessoas que você normalmente já atende. Mas é preciso que você pense como atingir pessoas que vão te dar, que vão poder pagar um pouco melhor para poder balancear essa história, né? Todo mundo aqui sabe, né? Assim, nosso atendimento, a gente não trabalha com preço fixo, né? Normalmente é assim. A gente trabalha com preço bem variável. Então, nesse sentido, um indicador que eu acho que tem que ter para a gente poder pensar na gestão do consultório, a gente precisa ter um preço médio de sessão para a gente ter referência de como é que está caminhando. Faz parte de um pensamento de crescimento, de faturamento de um consultório, você tentar aumentar o preço médio das suas sessões. Isso não quer dizer que você não vai atender pessoas que pagam muito pouco, você pode continuar a atender. Só que para que você faça isso e aumente o preço médio da sua sessão, você vai ter que atingir pessoas que pagam um pouco mais. E aí é a coisa de pensar como fazer isso. Como é que eu não sei de onde que a Thaís é. Thaís, se você estiver aí ainda, comenta aqui. Você é de qual cidade? Você acha que de alguma forma tem alguma coisa que você pode fazer para atingir pessoas na sua cidade que poderiam te encaminhar pacientes que pagam um pouco melhor? Talvez você esteja esperando que quem vai te encaminhar pacientes com preço mais alto sejam só pessoas que sejam as mesmas pessoas, mas essas pessoas talvez não tenham pacientes vindos de outro lugar para te encaminhar. Ou talvez essa pessoa falando assim, não, preço mais alto eu encaminho para outra pessoa. A Thaís é bom, eu posso encaminhar para ela só pacientes que pagam pouco. Você precisa falar com essa pessoa, falar, olha aqui, ótimo, mas se você puder me encaminhar pacientes que podem pagar um preço mais cheio também na próxima vez, eu estou à disposição. Eu estou precisando reorganizar meu consultório aqui do ponto de vista financeiro e eu acho que é importante eu começar a atender pessoas que pagam um pouco melhor. Qual o problema? Isso não quer dizer que você não vai atender pessoas que pagam menos, né? Eu até acho que isso é importante para a nossa saúde psíquica, para poder atender. A gente atender pessoas de públicos diferentes. Letícia. Letícia, beleza? Lucas, o que você acha de um plano de saúde? Algumas pessoas veem como o único caminho possível, mas é uma desvalorização grande do profissional, né? Eu considero plano de saúde, eu acho que tem planos e planos. Os melhores planos normalmente exigem, às vezes, um tempo de formação maior, um tempo de atividade profissional maior. É um dos modelos mais clássicos que tem, né, assim, de fazer isso acontecer. Funciona. Não vejo como problema. Mas eu acho que tudo depende do estágio do seu consultório. Se o seu consultório está começando, que eu sei que é o seu, né, assim, eu faria. Eu não vejo problema fazer isso, não. Se o seu consultório já tem um número de pacientes já razoável, eu não faria. Então, eu acho que você tem que pensar o seguinte, eu estou construindo o meu plano de negócio. No seu caso, você está começando a construir seu consultório. Eu pensaria o seguinte, o que é mais importante agora? Eu acho que a gente tem, eu vou ter que falar um dia, né, mais claramente sobre indicadores, mas eu acho que tem 3 indicadores que são básicos para a gente pensar em gestão de consultório. 3 indicadores. Um deles é número de pacientes, outro é preço médio de sessão e outro é fluxo de paciente num determinado tempo. Então, assim, quantos pacientes chegam a cada 2 meses, ou a cada mês, ou a cada semestre. São 3 indicadores que são muito importantes. Eu, pessoalmente,
construir meu consultório no seguinte passo a passo. Primeiro eu precisava de paciente, depois eu tentei aumentar o preço médio das sessões e depois eu tentei estabilizar o número de pacientes que chegam para mim mensalmente, para me dar essa segurança que eu tinha falado. Então, se você está começando, eu acho que qualquer quantidade de pacientes que chegue para você é boa. Mas num determinado momento você vai ter que desfazer essa parceria aí com o plano de saúde, que paga muito pouco, porque senão você vai ter um consultório, do ponto de vista financeiro, muito ruim, que não vai resolver sua vida, né? Luísa, nesse mesmo sentido, e as plataformas de atendimento psicológico online? Eu acho que é a mesma coisa, o mesmo raciocínio, assim. Existem clínicas também aqui em Belo Horizonte, eu não sei como é que está hoje, mas existiam clínicas que você se vincula a ela e de alguma forma você vai recebendo pacientes ali dentro da clínica, tem um condomínio que você paga e tal. Eu gosto dessa atividade se você não tiver condomínio. Ou seja, se você tem que pagar para o plano de saúde para você atender, é ruim. Se você tem que ficar tendo despesa e com risco de ter, por exemplo, nessas plataformas, né? Se você tem que ter um pagamento e pode ser que você tome prejuízo, eu não acho que vale a pena. Eu, pessoalmente, por exemplo, trabalhei num hospital privado aqui em Belo Horizonte e foi uma época horrível, do ponto de vista... Eu trabalhava muito, ganhava quase nada e ficava com uma certa promessa de que aquilo ia me gerar um ganho indireto. Gerava mesmo, assim. Mas era um ganho tão indireto que eu falei assim, eu preciso de uma coisa mais direta, eu preciso resolver minha vida. Obviamente, gente, esse projeto aqui migratórios, esse debate todo aqui, ele existe por uma única razão. Nós temos nossas vidas. Eu não sei vocês aí, cada um em particular, mas eu tenho 3 filhos. E a minha vida acontece, eu preciso ganhar dinheiro. Eu preciso ter dinheiro para poder pagar minhas coisas. Não é para ser rico, não, que a gente não vai ficar rico, né? Assim, ninguém vai ficar milionário com um consultório, não mesmo. Mas a gente precisa pagar nossas contas, então a gente precisa fazer com que a coisa aconteça. Então, esse debate honesto e aberto sobre preciso aumentar o valor que eu recebo, eu só recebo pacientes sociais, nem a preço social, esse debate tem que ser muito honesto, no sentido assim, falar, olha, se eu fizer isso, eu não vou dar conta de permanecer na profissão, eu vou precisar de fazer outra coisa, porque senão minha vida vai dar problema, minha vida pessoal vai dar problema. Então, o negócio tem que funcionar bem, o consultório tem que funcionar bem enquanto negócio, tem que estar certinho, tem que estar estável, tem que ter segurança, tem que trazer isso. Então, assim, se você acha que no início da construção do consultório vale a pena entrar numa plataforma dessas, eu acho que é isso, assim, você tem que fazer. Sua vida precisa acontecer, você precisa construir seu consultório. Agora, eu acho, pessoalmente falando, que você não vai conseguir ficar muito tempo nesses lugares. Isso é coisa para início de carreira, né? Evandro, obrigado, viu, Evandro, pelos elogios aí, que bom, que fez sentido para você. Uma última pergunta, ou não, gente? Acho que não, né? É isso, eu vou estar à disposição aqui no Instagram. Essa live, provavelmente, eu vou mandar ela para o YouTube e vou colocar alguns cortes dela aqui no Instagram. Queria agradecer vocês aí pelo apoio para o projeto, por estar aqui comigo até agora. Pessoal que vai assistir a live depois, né, também agradecer aqui as visualizações e os comentários, agradecer as perguntas aqui do pessoal que participou, e falar que é isso, eu estou aqui à disposição para trocar ideias no direct, para poder conversar sobre essas questões de consultório, tentar fazer com que a nossa profissão cresça de maneira responsável e de maneira que dê conta da nossa vida pessoal. Não adianta nada a gente ter um ideal de clínica que não contemple os nossos anseios pessoais também. Eles estão presentes, é mentira a gente dizer que eles não estão. Ok? É isso. Um abraço para vocês, muito obrigado. E aí depois a gente faz uma próxima live. Espero sugestões também de conteúdos que possam ser interessantes. Tá bom? Um abraço.